Glória a Deus. Paz, Senhor, meus irmãos. Uma boa tarde para quem está em casa e ainda no evangélico, mas eu creio que nessa tarde a palavra está entrando dentro do teu lar, dentro do seu trabalho, e você em breve saudará também com a paz de Cristo Jesus. Abre a tua Bíblia, por gentileza, 1 Reis, capítulo 17. Essa foi a mensagem que Deus colocou no meu coração. Tinha duas, mas quando a missionária Miri falou comigo, foi essa mensagem que ardeu no meu coração, e Deus cumpriu, essa profecia, porque enquanto a irmã louvava, falava sobre terremoto, sobre vento, sobre a história de Elias ali em 1 Reis 19, eu entendi que Deus estava confirmando a mensagem sobre o profeta Elias. Se achou aí? Por gentileza, 1 Reis capítulo 17, eu vou ler, os irmãos acompanhem por gentileza. Versículo 1. Então Elias, capítulo 17, 1 Reis capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui, e vira-te para o oriente, e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado os corvos que ali mesmo te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Verso 7. Sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou, porque não havia ou não tinha chovido sobre a terra. Podeis tomar assento. Quero agradecer ao nosso bispo Abner, nossa bispa Marvi. Quero agradecer também a nossa missionária Meire, pastor João, pelo convite. Agradeço também ao nosso pastor Sóstenes Silva, nosso pastor presidente da Debangu, Ministério de Madureira, a pastora Maria Cláudia, por ter nos liberado. Fico muito feliz e honrado. Missionária Meire, a gente recebeu um convite através de um amigo nosso para ministrar aqui em dezembro, numa quarta-feira. O irmão Adailton entrou em contato com a gente, mas não deu para mim enquanto estava trabalhando. Eu falei: rapaz, não dá. Apesar de ser um sonho pregar na Catedral de Madeireira, mas não dá para mim nessa quarta-feira. O coração ficou um pouquinho triste, nosso amigo Giovanni ministrou, e eu falei para Deus, Senhor, na convenção passada ali atrás eu estava, falei: Senhor, quero ministrar nessa casa, e Deus usou a senhora para fazer esse convite, está se cumprindo. Então já quero aplicar o teu coração, independente da hora, fica tu tranquilo, porque Deus proporcionará o tempo necessário do convite chegar sobre a tua vida, sobre a tua casa, e tudo vai se cumprir. Eclesiastes capítulo 3. Irmãos, esse texto que ora nós lemos está dizendo sobre a respeito de um profeta chamado Elias. Elias vai ser apresentado ao cenário diante de um rei que até então era o pior rei da história de Israel. Missionária Meire, nós vamos perceber, se você virar a página, vai falar que Onri era o pai de Acabe, era o pior rei da história de Israel. Onri vai morrer, e agora Acabe vai reinar no seu lugar, e consegue ser pior do que o seu pai. Perceba que Acabe está fazendo o que é mal, já para afrontar o Deus de Israel. Acabe consegue perturbar o coração do povo, consegue levar o coração do povo à idolatria, consegue afastar o povo de Deus. Oh glória! E é justamente nesse cenário que Deus está trazendo o profeta Elias para mostrar para ele que Deus ainda reina sobre aquele ambiente. Perceba que a palavra de Elias é uma palavra diferenciada. Elias se apresenta diante de Acabe, e ele vai declarar, não segundo a voz do Senhor, a palavra do Senhor, como os profetas ministravam até aquele tempo, mas Elias vai profetizar segundo a sua própria palavra. Perceba o negócio? Ele vai declarar para todos que estavam diante dele, diante do rei, que ele tinha vida com Deus, ele tinha vida no altar, e ele era algo separado por Deus, pastor João. Perceba que diante dessa causa, Jesus, ou melhor, Deus vai se relacionar com ele a partir do versículo 2, dizendo: Elias, sai daí, vai para o Querite, se esconde ali, permanece
permanece ali, porque ali eu vou cuidar de você. Perceba que tem uma palavra no nosso coração na tarde desse dia. Oh glória, é Deus falando contigo. No melhor momento eu estou te tirando de cena e vou te alimentar, eu vou preparar o ambiente para você. E o primeiro estágio que o crente passa é o querite. Pastor, o que significa isso? É o lugar de você ser cortado no tamanho certo. Perceba o negócio, irmão. É Deus que está tirando o profeta do ambiente que ele está. Após uma profecia, o céu vai se travar. Não tem chuva, minha irmã, que declarou e cantou aqui que seguirei, oh glória. Perceba aí que dentro dessa situação, dessa ótica, Deus está trazendo o profeta para um lugar de esconderijo, oh glória. Perceba aí, meu irmão, é Deus falando com a gente na tarde desse dia. Fica tudo tranquilo, está tudo no controle. Eu tenho controle de todas as coisas, oh glória. Talvez você que está em casa e as palavras diante da tua casa, da tua vida, não tem jeito, nem Deus pode mudar a tua situação, hein, querido? Independente da tua religião, independente daquilo que você está vivendo agora, nós entendemos porque conhecemos um Cristo que muda a história de quem não tem história para ser transformada. Aquele que o povo fala, para essa aí não tem mais jeito, para essa aí morreu tem 4 dias, ô missionária Meire. Mas é Deus que está falando que Ele tem poder no céu, na terra e embaixo da terra. Eu não sei a tua história, mas eu tenho uma palavra para a tua vida na tarde desse dia. Fica tudo tranquilo, tudo está no controle dEle, oh glória, aleluia. E o que vai nos chamar a atenção, irmão, é a forma profeta que Deus vai alimentar o profeta na terra. Oh glória a Jesus. Eu percebo aqui algo extraordinário da parte de Deus. Deus está falando, evangelista, que vai cuidar do profeta de maneira diferenciada. Pastor, o que significa isso? Deus está dizendo para ele: você vai para o querite, você vai para o lugar de tratamento, você vai para o lugar de ser cortado no tamanho certo, oh glória. Você vai para o lugar, mas fica tu tranquilo, porque a fome vai chegar. Eu já providenciei. No tempo da gente, você liga para uma pizzaria, chega rapidamente na tua casa uma moto, chega uma bicicleta, chega alguém para entregar o teu alimento. Mas no tempo do profeta Elias, evangelista, Deus está preparando um pássaro, minhas irmãs. É Deus falando com a gente na tarde desse dia. Ainda que ninguém acredite, sou eu que vou alimentar, independente da situação do local, independente do estágio que você está. Mas se está na posição, missionária Meire, se está no lugar aonde eu mandei, eu estou enviando um pássaro chamado corvo para alimentar o profeta com pão e carne fresca. Irmão, o que é isso? É Deus falando contigo. Está com fome, meu filho? De manhã o pássaro vai voar e vai trazer pão e carne fresca. Pastor, a gente está falando de um pássaro que é derivado da família do urubu. É um pássaro necrófago que tem o hábito de comer carne podre e carne estragada. Mas justamente, oh glória, é Deus falando com a gente na tarde desse dia, jovem Darlan. É Deus falando contigo: fica tu tranquilo, porque eu já mudei a cadeia alimentar de um pássaro para que ele possa te alimentar com carne fresca. Eita! Se você perceber, o corvo e o urubu, ele não caça, ele espera, minha irmã, o animal morrer, apodrecer, para ele se alimentar. É Deus falando com a gente, missionária Meire. Eu estou mudando a atitude de um pássaro para que ele possa caçar e trazer vivo para você. Perceba o negócio? É carne fresca, é carne boa, não é aquela carne, presbítero Rogério, que você vai se alimentar e você vai passar mal. Não, o alimento do Senhor, ele é propício para você, é um alimento bom. Oh glória. Mas se você tiver sede, Elias, fica tu tranquilo, você bebe do querite, você bebe do ribeiro. Perceba o negócio? É Deus falando, diaconisa Rafaela: eu tenho provisão para você, basta estar no local que eu mandei, basta você estar na posição que eu ordenei, porque pela manhã o pássaro vai sobrevoar. Agora imagina a primeira vez que o pássaro traz alimento, minha irmã. O profeta está com fome, ele olha para o tempo e
fala assim: Senhor, a barriga começou a roncar, e de repente ele vê um pássaro sobrevoar, e aquele pássaro está trazendo alimento fresco para ele. Então entenda um negócio: quando você achar que a tua provisão vem da terra, meu irmão, está tudo errado, porque quando você leva os teus olhos para os montes, Salmo 121, você vai se lembrar como Davi no período de adversidade, ele olha para o Salmo, glória, 121 e fala assim: eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Vírgula. Ele entende, porque ele conhece o Deus do Salmo. O meu socorro não vem do monte, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Perceba o negócio, é Deus falando com a gente nessa noite, minha irmã, que Ele está preparando tudo. O profeta está olhando para a terra, tem água, mas o alimento vem do céu. O pássaro vai sobrevoar e vai alimentar. Perceba que o tempo que ele vai viver ali, alguns historiadores vão falar 6 meses, outros historiadores vão declarar que até 2 anos ele permaneceu ali. Isso não tem alusão à mensagem de Deus nessa noite para o nosso coração, mas se apega a isso. O tempo que ali ele teve, ele foi alimentado pelo profeta. Que é isso, pastor João? Eu aprender a depender de Deus, exclusivamente do Senhor. Perceba o que Deus está falando com a gente na tarde desse dia. Fica tudo tranquilo, eu estou te mostrando como é viver na minha dependência. Eu dou, eu faço, eu acho, eu abro, eu mudo a história de alguém, oh glória, que diante da perspectiva humana não tinha condições nenhuma de aparecer no cenário. Perceba o negócio, se você olhar a história de Elias, quem foi o seu pai não tem relatado, quem foi a sua mãe não tem relatado. Olha no mapa, a cidade dele é um pontinho no mapa. Perceba o negócio, às vezes a gente olha para a nossa situação atual e a gente não consegue identificar. Oh glória, você fala assim: ah, mas pode vir, pode acontecer, é muito difícil. E Deus está falando hoje: sou eu que entro, sou eu que faço, sou eu que levanto e sou eu que abato. Perceba o negócio, é Deus te preparando para coisas grandes. Foi falado aqui, irmã. Oh glória. Mateus 25 tem que ter azeite, mas tem que ter reserva. Não adianta ter azeite se não tem reserva. Pastor, me mostra na prática. Vou te mostrar, oh glória. A tua gasolina do carro acabou, onde você vai? No posto. Mas tivemos uma crise, os caminhoneiros pararam e nem o posto tinha como abastecer, porque não chegava, não tinha reservatório, pastor João. Então perceba o negócio para você entender de uma forma muito tranquila. Tem muita gente que não é cristão acompanhando pela internet, e a gente tem que ser didático para ele poder entender. Oh glória, se você chega no posto, não tem combustível, você não consegue se locomover. Oh glória, Jesus, é Deus agindo na tua vida hoje. Aleluia. Deus está proporcionando ao profeta estar no cenário de maneira diferenciada. Oh glória, vamos correr um pouquinho. Versículo de número 8. O texto vai dizer, 8 e 9, que Deus vai se direcionar ao profeta. Elias se acostumou. E a nossa maior dificuldade, minhas irmãs, a gente que é ministro do evangelho, a gente que pastoreia, a gente que ajuda, a gente que auxilia, a gente que lidera, é se acostumar com as coisas de Deus. Eu não posso me acostumar, irmã. A palavra da irmã foi o quê? Eu tenho que ter diariamente uma autoestima, olhar, buscar e regar a minha vida com oração, com intercessão. E a dificuldade, porque o profeta acostumou. Está com sede, tem água no ribeiro. Está com fome, o pássaro traz. E Deus fala com ele: profeta, está na hora do segundo estágio. O primeiro estágio, se você não passou, você vai passar. É o lugar de ser cortado e podado do tamanho certo. É de você entrar na forma do Senhor. E o segundo estágio, pastor, o segundo estágio é você entrar em Sarepta, fornalha de fundição. É Deus olhando para o profeta e falando: ei Elias, se levanta. Está na hora de eu aumentar o nível da tua fé. Chega de viver na dependência somente no lugar onde você olha para o céu e tem comida, onde você olha para a terra, tem água. Eu quero te levar para algo sobrenatural. Você observar a dependência de alguém e ser a provisão de alguém. Deus está falando com a gente, com alguém pela internet nessa noite, que você vai ser a provisão de alguém. Perceba, é Deus falando com a gente na tarde desse dia. Ah, Elias, se levanta e vai para Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali, porque eu já dei ordem a uma mulher viúva que te alimente, que te dê comida. Perceba, se você olhar o capítulo 16 de 1 Reis, você vai ver que Acabe, ele era casado com Jezabel,
filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Pastor, o que significa isso? É Deus trazendo uma provisão, é Deus guardando o profeta na terra do inimigo, porque quem reinava sobre aquele ambiente era o sogro de Acabe. Acabe está procurando, missionária Meire, e tentando encontrar o profeta e não consegue encontrar. E Deus está falando: ei Elias, eu vou te guardar na terra do inimigo. Perceba o negócio? Já viu que às vezes você trabalha e pessoas tentam te tirar, tentam te parar, tentam te arrancar do ambiente, e Deus te dá escape no lugar onde ninguém te quer. Por quê? Porque é a mão dele na tua casa, é a mão dele no teu trabalho, é a mão dele na igreja, é a mão dele aonde ele tem te colocado. Perceba o negócio? É Deus falando com o profeta: você vai entrar no segundo estágio. Qual é o estágio, pastor? É entrar na fornalha de fundição. Sarepta significa isso. O profeta vai chegar diante da cidade, vai observar uma mulher viúva pegando graveto. Perceba, minhas irmãs e irmãos, que diante dessa situação, oh glória, o profeta vira para a mulher e fala assim: mulher, me dá um pouco de água, eu preciso beber água. Ei pastor, mas eu não estou entendendo algo da parte de Deus. Eu vou te explicar. Lá em Sarepta, ou melhor, lá, oh glória, no Querite, ele tinha pão, ele tinha água. E agora em Sarepta, ele não tem pão, ele não tem água, e ele tem sede e fome. Perceba o negócio? Às vezes Deus vai te levar a lugares e você não vai entender, porque o início pode ser difícil. Oh glória, pegou? O início pode ser complicado, pegou, pastor João? Mas de repente Deus começa a conduzir o povo. Por quê, pastor? Porque a palavra saiu da liderança, a palavra saiu da boca de Deus. Pastor, eu não peguei. Elias vai chegar para ela e vai declarar, missionária, deixa eu profetizar para a senhora agora. Oh glória, Elias vai chegar diante da situação e vai falar para ela: mulher, tu está indo buscar água? Ei, lembra de um negócio, eu preciso de um pouco de pão, traz um pedaço de pão. Ela fala: a tua serva não tem, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Eu estou pegando os gravetos, porque eu vou fazer um bolo pequeno para mim e para o meu filho. Vamos comer e vamos morrer. Perceba, ele vai se lembrar da palavra de Deus. Passamos desapercebido, missionária Meire, porque do versículo 8 e 9 tem uma revelação para a nossa vida, para a nossa casa, que às vezes nas entrelinhas nós perdemos a oportunidade de profetizar. Pastor, não peguei, vou melhorar para você. Elias vai entender que quando Deus tira ele daquele ambiente para proporcionar a ele um outro ambiente diferente, é Deus falando com ele. Já saiu a palavra profética, ele pegou no meio do caminho a mensagem e vai profetizar para a mulher: ei mulher, traze primeiro para mim um bolo pequeno, porque assim te diz o Senhor, a tua pouca farinha não vai se acabar, o azeite da tua botija não faltará. Até quando? Até quando o Senhor der chuva sobre Israel. Perceba o negócio, irmão? É Deus falando com o profeta lá no Querite: eu já providenciei a provisão para você. É você chegar lá e ser alcançado, ser abençoado. Nossa maior dificuldade é reconhecer a palavra de Deus sobre a nossa vida. Nem tudo vai estar pronto. Não peguei, pastor, melhora para mim. Ele está chegando no cenário e a mulher não tem comida, a mulher não tem como providenciar para sua casa. Como ele habitaria naquela casa? Perceba, a palavra saiu da boca de Deus. Você que está na internet, é Deus falando contigo nessa tarde. Aplica a mensagem que você recebe diariamente nesse canal, aplica a mensagem que você recebe de profetas e até mesmo da palavra do Senhor diariamente quando você lê e ora. Perceba o negócio, aplica dentro da tua casa, porque vai prosperar, vai aumentar, não vai ter morte, porque onde tem profeta de Deus, a morte bate em retirada. Por quê, pastor? Porque a providência chegou, a providência chegou, a providência chegou. É Deus multiplicando dentro da casa. A mulher vai trazer, o alimento vai chegar, e a gente vai apertar um pouquinho sim. Por quê, pastor? Depois desse tempo, o filho adoece e morre. Ela vai olhar para ele e falar assim: até quando? Tu vieste para minha casa trazer a minha iniquidade? Jeová Jireh, oh glória, eu não te pedi nada, obrigado, mas você trouxe diante da minha casa a minha iniquidade. Vá, é forte. Perdão, meus irmãos. Perceba, o profeta, enquanto providenciava através da profecia o alimento para casa, ele era bom. Mas quando saiu do controle, evangelista, mudou a atmosfera. Somos nós, ingratos.
Enquanto, pastor João, nós somos o amigo necessário, o amigo das horas incertas. Pela madrugada alguém passou mal, liga para sua casa. Alguém está passando por dificuldade, pastor João, me ajuda. Ligou de madrugada, ligou assim assado, você ajuda. Mas quando não chega, pastor João, não presta, não serve, não vale mais nada. Oh glória, é Deus falando com o Senhor nessa noite. Está afastando, está tirando e vai te exaltar, sim, porque o tempo da exaltação já foi decretada no céu. Oh glória, é um tempo determinado para todas as coisas. O degrau da exaltação, por mais que o Senhor acha que não vai subir, oh glória, é Deus falando que vai exaltar, é Deus falando que vai fazer. E ai daquele que entrar na frente para fazer parar, porque Deus fala, eu tiro, eu arranco, eu sou o Senhor sobre a tua vida. Sou eu que estou agindo, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou descortinando, oh glória. E o teu milagre não está sendo gerado, ele está pronto. Eu estou te preparando para você chegar nele, no tamanho certo. Oh glória, segura aí, varão, porque Deus está falando contigo nessa noite, está tudo preparado. O tempo é chegado e vai chegar já já. Deus está te moldando para o projeto que Ele tem para a tua vida. Perceba o negócio, irmão. Diante dessa ótica, o profeta vai olhar para aquela mulher e vai levar a criança para o seu quarto. Você conhece a história, eu vou correr um pouquinho, mas você vai entender aonde vamos chegar, porque Deus vai entrar no negócio. Quando o profeta vai questionar a Deus, Deus vai trazer vida, porque ele vai orar, vai interceder, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e a atmosfera muda. Por quê, pastor? Quando Deus, através do profeta, devolve a vida, é forte, minha irmã, segura aí a senhora. Quando Deus devolve a vida, enquanto trazia providência de alimentação, de palavra, de cuidado, de ajuda, era boa. O dia que falou não, travaram. Mas Deus está dizendo que vai honrar, que vai exaltar. E aí as pessoas vão falar, realmente és profeta do Senhor. Porque quando acontece, missionária Meire, oh glória, isso é muito forte, irmão, passa desapercebido. Porque enquanto tinha comida, irmã, enquanto tinha azeite, não se dava conta, porque não faltava. Mas quando o filho morre e o profeta traz a realidade, ela fala, vejo que tu és profeta, e a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Perceba o negócio, irmã. Tem tempo que Deus te leva para alguns lugares, não é para mostrar que você é alguém, não, mas é para fazer através de você, porque a gente entende que a gente não é nada, mas você é apenas um canal, oh glória. É Deus usando a tua vida, o pequenino. Pastor, como? É você ser o micro e alimentar o macro, é você ser o pequeno e servir o grande, é você ser direcionado a lugares altos, lugar de honraria, aonde você nunca imaginou que você colocaria o pé. Perceba o que Deus está fazendo. Depois de exaltar o profeta dentro da casa, Deus fala com ele, você está pronto? Para quê, pastor? Para trilhar o caminho diante de Acabe. Capítulo 18, vamos correr um pouquinho, aperta o cinto, e o profeta vai se apresentar, vai se encontrar com Obadias. Oh glória, isso é muito forte, eu gosto demais dessa história. É interessante que quando Obadias vê Acabe, né, e vê Elias depois, futuramente, Obadias fala assim, ó, aonde você estava, rapaz? Porque o meu Senhor rodou todas as cidades, todo lugar ele entrava e dava ordem para o rei, ó, você tem que falar a verdade. Ele ia sair? Não. Quando você está guardado por Deus, o adversário não consegue te tocar, o diabo não consegue te encontrar. Por que, pastor? Você está no Salmo 91, a irmã leu aqui, ó. Você está guardado sob as asas, você está escondido no Todo-Poderoso. Percebe o negócio, meu irmão? É Deus falando através de Elias. Obadias, fala com teu rei que eu vou me apresentar diante dele, lá no cume do monte. E Obadias fica com medo, minhas irmãs, porque Acabe vinha batendo de cidade em cidade atrás do profeta e não vai encontrar. E o profeta vai falar para ele, pode falar com teu rei que lá estarei, eu não vou botar você num lugar furado, pode ficar tranquilo, porque Deus falou comigo que eu preciso me apresentar diante de Acabe, porque Deus vai trazer a provisão, oh glória. Então você conhece a história, Acabe junto com Elias em cima do monte, aquele duelo, oh glória, tem que responder com fogo. Deixa eu abrir um parênteses para você poder entender. Desde a primeira
verdadeira profecia, minhas irmãs. Na época de Elias, quem era considerado o Deus dos fenômenos meteorológicos era Baal. Quando o profeta profetiza, não vai ter chuva, não vai ter orvalho, ele está dizendo para eles, irmã Meire, o teu rei, ou melhor, o teu Deus não presta, porque quem manda aqui é o meu Deus. Diante da palavra que eu vou trazer da face do meu Senhor, é que ele vai fechar o céu e vai abrir o céu. O Deus que você serve e que todos vocês estão servindo não pode proporcionar chuva, porque se o meu Deus ele abre, ninguém fecha. Mas se o meu Deus fecha, ninguém abre. Pastor, glória, se você olhar o livro do Apocalipse, vai falar sobre isso. Não me falha a memória, capítulo 3, versículo 8, aleluia, porque ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Elias sabia, porque conhecia a história do Deus que ele servia. Então entenda um negócio, quando chega lá, Elias fala: oh, vocês são muito, 450 profetas de Baal, né? Então vocês, oh glória, junto com os 400 profetas de Azerá, se prepare aí, se reúne aí, e o primeiro novilho está nas suas mãos, fazem o sacrifício e vão tentar um dia inteiro, o fogo não vai descer. Elias vai olhar aquela situação e vai declarar: acabou, calma aí, chega, o tempo de vocês passou, achegai-vos a mim. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Pastor João entregou aqui, está tudo, o Espírito é o mesmo, irmão. Não pode tocar, não toca. Não pode olhar, não olha. Não pode mexer, não mexa. Elias está declarando para ele assim: ó, se Baal é Deus, serviu. Mas se o Senhor é Deus, serviu. Firma a sua estaca. É Deus falando com a gente na tarde desse dia: se prepara, Deus está providenciando do céu coisas novas para a tua vida. Pastor, mas eu não consigo enxergar. E quem disse que a gente que é cristão anda por vista, irmão? Você anda pela fé. A fé é coisa de doido. Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza e a convicção daquilo que se espera. É fé você se lançar no inconstante e se tornar constante. Pastor, me mostra na Bíblia. Eu te mostro na Bíblia. Pedro está diante de uma situação de tempestade, os discípulos estão com medo e ele também. Jesus está declarando, missionária Meire: fica tranquilo, ei, sou eu, não tem mais. E Pedro se levanta e fala: Senhor, se é tu mesmo, me manda ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro vai se lançar no inconstante e vai permanecer firme. Perceba o negócio, até aquilo que era para derrubar, se Jesus mandou você vir, vem. Vou melhorar para você. Ah, você pode olhar com o olhar natural e falar assim: se eu pular na água eu vou afundar, se eu pular daí eu vou me esborrachar. Mas se Deus está falando através de Jesus, vem, vem, irmão, Ele providencia lugar de refúgio, lugar de segurança, estabilidade diante de instabilidade. Que isso, pastor? É Deus falando com a gente nessa noite que está mudando o teu jeito de observar as coisas a partir de hoje. Ah, pode todo mundo falar, não vai dar jeito, não tem como acontecer. E Deus está falando para você hoje: vai se cumprir na tua vida, para você reconhecer Deus. Pastor, me mostra na Bíblia, João capítulo 11, Marta e Maria. A mensagem foi: está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus demora mais 2, 3 dias no lugar onde ele estava. Vai virar para os discípulos e falar assim: o meu amigo Lázaro adormeceu. Os discípulos vão declarar: se ele dormiu, está vivo, está salvo. E Jesus fala: ele morreu, mas eu estou indo ressuscitar. Perceba o negócio, tem tanta gente na internet com o ministério morto, famílias destruídas, situações que diante da ótica não tem como acontecer. Se cumprir é milagre. A nossa irmã declarou aqui, ó, pedindo oração para que Deus pudesse entrar com providência na sua secreção que sai da sua cirurgia. A outra declarou que precisa entrar o nome no XREG. Percebe o negócio? A nossa saúde está defraudada, irmão. A dificuldade porque muita gente precisa e não tem, mas a irmã está trazendo para o altar. Ela está declarando como Elias: ah, na terra não tem como, então no alto eu consigo encontrar uma solução para o milagre que eu preciso. Então ajuda essa irmã em oração, porque ela vai declarar aqui que o XREG chamou, oh glória, Deus abriu a porta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Percebe o negócio? É Deus falando com a gente: quando eu lanço sobre o inconstante algo, oh glória,
diante da palavra do Senhor, Deus providencia. Oh glória, você conhece a história? Deixa eu correr um pouquinho. É interessante que Elias vai dar uma palavra dura, Elias vai clamar, mas antes disso ele vai arrumar o altar que estava quebrado. Missionário Amélie, está tudo no lugar, irmão. O Espírito é o mesmo, pegou do início, irmão. A palavra foi para crente. Restaura o teu altar. Ei, perceba um negócio, sabe qual é o nosso mal, irmão? É você querer fogo do céu se o altar está quebrado, se o altar está sujo, se o altar está com problema. Elias vai pegar o altar destruído. Elias pega 12 pedras, simbolizando, oh glória, é forte esse manto aí. Ele pega 12 pedras, segundo cada tribo de Israel, prepara o altar e fala assim: ó, o que está faltando é água. Traz água do ribeiro e coloca aí um cântaro, 2 cântaros, vai regando aí, filho, molha aí, porque o Deus que eu sirvo, Ele faz aquilo que ninguém acredita. Você já viu o fogo pegar dentro da água, irmão? Elias está falando assim: o Deus que eu sirvo, o Deus que eu estou diante da face dele, Ele vai providenciar milagre onde você está olhando e não consegue enxergar, está tudo molhado. Senhor, para o teu nome ser exaltado e eles saberem que o Senhor é Deus sobre esse ambiente. Olha quanta pessoa tem, Senhor. Só profeta em 450 de Baal, 400 de Aserá. Fora o povo que está corrompido, ó glória. Senhor, manda fogo do céu para que ele possa entender que o Senhor é Deus sobre esse ambiente, sobre esse lugar. Baal não tem vez nessa noite, enquanto na apoteose. Então, ó glória, tem comissão de frente, como os irmãos postaram aí no grupo aí, pessoas endemoniadas. Tem uma igreja que ora, independente da situação e fora, independente da tua casa não ser cristão, ó glória, é Deus falando contigo nessa noite. Começa a profetizar, porque diante da tua casa, da tua família, praga alguma chegará na tua tenda. Deus está entrando, Deus vai mudar a história. Ó glória, ó glória, ó glória. O fogo vai descer sobre o altar, vai consumir o holocausto, a pedra, a água, tudo. Eles vão declarar: só o Senhor é Deus. Oh glória, Jesus, o milagre vai acontecer. Percebeu, irmão? Aonde não tinha condição nenhuma do fogo cair e permanecer aceso, quem acende o fogo não sou eu, irmão. O fogo foi aceso no sacrifício lá com Abraão. Abraão não sabia sacrificar, irmãos. Preparou o altar, colocou os animais, e o cheiro de carne podre atraiu as bestas feras do deserto, as aves de rapina. Ei, querido, carne sem espírito, carne sem fogo, exala cheiro ruim diante do Senhor. Percebe o negócio, irmão? Deus vai fazer o profeta Abraão dormir, e quando Abraão dorme, Deus sopra o fogo sobre o altar e vai ensinar aí você que nós temos que fazer a manutenção do altar. Levítico 6,3: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará, mas o sacerdote tem a obrigação de diariamente fazer a manutenção do altar. Provérbios, se não me falha a memória, acho que é capítulo 6, versículo 20, se não me falha a memória: não havendo lenha, o fogo se apaga. Como é que está o seu altar nessa noite? Como é que está o altar da tua casa nessa noite? Como é que está o altar da tua congregação nessa noite? É Deus trazendo a nossa memória hoje, querido, que Ele pode surpreender, mudar a atmosfera, realizar milagres extraordinários, mas Ele tem princípio. Tenho 3 minutos, vou aplicar um pouquinho para a gente poder correr. Capítulo 19. Elias já matou os profetas e recebe uma sentença de Jezabel. Em 3 minutos eu acabo, entrego o microfone para quem é de direito. Perceba o negócio? Jezabel vai declarar para ele: assim como tu mataste todos os profetas, eu vou te matar. Ele vai temer, vai passar o fogo, o vento, o terremoto, e Deus não estava, porque quem se simbolizava e quem se direcionava e quem se relacionava com o povo dessa forma era Baal. Deus se chega, oh glória, segura, missionária Miri. Deus passa depois dos fenômenos numa voz tranquila e suave. Eu sou do manto, eu gosto do reteté, pastor João. Eu gosto de pular, eu gosto de marchar, eu gosto de monte, mas eu gosto muito mais quando Deus fala numa voz tranquila e suave, que estremece o nosso ser. Filho, pela madrugada, quando você ora, quando você clama, e você grita, você geme, faz o estardalhaço,
E depois de tudo a voz vem: filho, eu estou contigo. Estremece a tua alma, satisfaz o teu ser, porque você sente que você é amado pelo Pai. Elias aqui vai tentar questionar, e Deus fala para ele: vamos correr um pouquinho, para poder aplicar, ver se eu consigo chegar em Legado, 2 Reis capítulo 4. Vamos fazer um paralelo rápido para você poder entender que eu entrego o microfone. Tem 7.000 Elias que não se curvou diante de Baal. Você não é o único não, rapaz. Quem é você? Quem sou eu? É Deus que faz, é Ele que guarda. É Deus falando nessa noite: tem 7.000 anônimos, mas que me serve, mas que tem vida com Deus, mas que é separado para a minha obra. Ei, quem é você, rapaz? Pode voltar, faz mais 3 missões, mas eu quero Eliseu como profeta em teu lugar. Percebe o negócio? Eu vou correr um pouquinho e eu entrego. 2 Reis capítulo 4. Certa mulher das mulheres do discípulo do profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temeu o Senhor. Quem é o esposo dela? Obadias. O que Obadias fez? 100 profetas, 50 numa caverna e 50 na outra, pão e água. Adquiriu uma dívida, não pôde pagar. E qual era o resultado? Perdeu os 2 filhos, presbítero Rogério. E essa mulher está indo diante do profeta declarando, missionária Miri: tu sabes que o meu esposo morreu, mas ele era teu servo. Ei, herança acaba, legado, pastor João, permanece. Herança, pastor João, é passageira, legado é eterno. Eita, irmãos, que Deus possa abençoar essa casa, os nossos bispos, o meu pastor presidente Sócrates Silva, a pastora Maria Cláudia, essas irmãs abençoadas na direção da missionária Meire. Muito obrigado por a oportunidade, em nome de Jesus.